Olá pessoal, bom dia, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é a gripe e a globalização. Esse é o tema de hoje. Vamos lá? A gripe é uma das doenças que se tornou recorrente na história humana a partir do processo de sedentarização e domesticação dos animais há milhares de anos. Os pesquisadores acreditam que o médico grego Hipócrates, 460 a.C. e 370 a.C., tenha sido um dos primeiros a registrar uma pandemia de gripe que afetou cidades gregas em 412 a.C. Então, para os pesquisadores, os pesquisadores acreditam que o médico grego Hipócrates ele foi um dos primeiros a registrar uma pandemia de gripe que afetou cidades gregas em 412 a.C. Então você vê que pandemia de gripe é uma história antiga, né? Pandemia de gripe é bem antigo, né? É uma coisa bem antiga que já vem ocorrendo há muitos anos, né? A gripe é uma zoonose. O vírus que causa a doença é encontrado em aves silvestres. Com a domesticação dos animais, as comunidades humanas passaram a viver mais próximas de aves, como galinhas. Estas, ocasionalmente, estabeleciam contato com outras aves e podiam se contaminar com o vírus. Então, a gripe é uma zoonose. O vírus que causa a doença é encontrado em aves silvestres. Com a domesticação dos animais, as comunidades humanas passaram a viver mais próximas de aves, como as galinhas, né? E aí, o que vai acontecer? Essas comunidades, elas estabeleciam contato com outras aves e podiam se contaminar com o vírus, né? O porco foi outro animal domesticado pelos primeiros grupos humanos, passando a viver próximo das aves. O vírus da gripe pode passar para o porco, né? No qual sofre mutações. Essas mutações facilitam a contaminação de seres humanos e permitem a disseminação do vírus de pessoa para pessoa. É assim que a gripe salta das aves e se espalha entre humanos. Não só aves, né? Das aves, aí vai para o porco e do porco para os seres humanos, né? Mais ou menos isso. Entretanto, para se transformar em uma pandemia, o vírus da gripe precisa que muitas pessoas vivam próximas umas das outras, tá? Então, para virar uma pandemia, é necessário que muitas pessoas vivam próximas umas das outras. Caso isso não ocorra, ele se espalharia pouco e desapareceria, né? Não ia se transformar numa pandemia. Durante muitos séculos, o vírus da gripe se espalhou provocando surtos regionais. A doença era bastante mortífera no início, mas aos poucos as pessoas adquiriram resistência. De tempos em tempos, porém, o vírus sofre mutações, né? De tempos em tempos, o vírus sofre novas mutações e volta a se tornar perigoso. Foi assim que a gripe se transformou em uma doença que ressurge de forma periódica, né? Que nem eu falei no começo da aula, que desde antes de Cristo já se ouvia falar, né, de pandemia de gripe. Pandemia de gripe já se ouvia falar há muito tempo atrás, né? Antes de Cristo, né, já se ouvia falar em pandemia de gripe, que Hipócrates, né, os pesquisadores acreditam, né, que o médico grego Hipócrates, ele foi um dos primeiros a registrar uma pandemia de gripe.
Então você vê que é uma coisa antiga, né? Há muitos anos atrás já se ouvia falar de pandemias de gripe, né? No entanto, foi só a partir da globalização que a doença se tornou pandêmica, tá? Porque antes da globalização, a gripe não se tornou pandêmica. Aí, quando deu início à globalização, aí a gripe se tornou pandêmica, tá? Então, a gripe só se tornou pandêmica com a globalização. Antes, não. Antes, não. Afetando ao mesmo tempo diferentes regiões do planeta. Mas vale ressaltar que antes da globalização, no início, a gripe era bastante mortífera, mas aos poucos as pessoas adquiriram resistência, né? Mas, que nem eu falei, só com a globalização que a gripe se tornou pandêmica. Os pesquisadores acreditam que o primeiro exemplo tenha ocorrido em 1580, quando uma pandemia de gripe originada na Ásia se disseminou pela África, Europa e América. Entre 1700 e 1800 ocorreram outras duas pandemias e no século XIX houve mais duas. E agora, né, nós estamos no século XXI, vamos falar da atualidade, né? Nós estamos agora no século XXI e tem aí a gripe, né, a influenza, que não é à toa que já começou, né, a vacinação da gripe, né? Se eu não me engano, já começou a vacinar as pessoas contra a gripe, né? Contra a influenza, que é uma gripe, né, que é contagiosa, muito contagiosa, né? Então, para você ver, né, até no século XXI, nós estamos aí com uma gripe circulando, né, que é a influenza. Apesar que eu falando assim, eu particularmente, não ouvi mais falar da influenza. Até que parou um pouco de falar da influenza, mas não quer dizer que acabou, né? Porque as pessoas agora vai ter que, nesse primeiro semestre do ano, vão ter que tomar vacina contra a influenza, né? Para se proteger, né? Então, você vê, a gripe todo século tem, toda década tem. A gripe nunca acaba. Sempre vai ter gripe, né? Em alguma década, em algum século, em algum ano, sempre vai ter gripe. A gripe, você vê que já vem, ó, há muito tempo atrás. Não é de hoje que a sociedade se depara com o vírus da gripe. Não é de hoje. Só que agora, com a globalização, se transforma em pandemia, né? Se torna pandêmica. Você vai ver agora na imagem. Funcionário do Ministério de Proteção Animal segura um filhote de ave morto durante um abate para conter surtos de gripe aviária em uma fazenda na aldeia de Modeste, Costa do Marfim. Essa foto é de 2015. Focaliza na foto. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa o seu like. Eu fico por aqui e até a próxima aula. Tchau, pessoal, até a próxima aula.